vamos para o compartilhamento da palavra. Mateus capítulo 6, versículo 16. Mateus capítulo 6, versículo 16. Mateus capítulo 6, versículo 16. Quem achou diz amém? Glória a Deus. Mateus 6, 16. Tá bom? Diz assim a palavra do Senhor: quando jejuardes, não mostrem uma aparência triste, como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu digo verdadeiramente que eles já receberam a sua plena recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo, lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu pai, que vê em secreto, e seu pai, que vê em secreto, o recompensará. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, que é verdadeira, a tua palavra que é vida, a tua palavra que nos transforma, a tua palavra que nos muda, Pai. Nós clamamos ao Senhor agora, pedimos a ti, Espírito Santo, fala conosco, que não haja, Pai, nenhum impedimento, ó Deus, mas que haja o mover do Senhor, que haja o sobrenatural do Senhor sobre este culto, ó Deus, e que nós possamos ser transformados pela manifestação da tua glória. Senhor, que cada palavra dita aqui, Senhor, o teu Espírito use como espada, Senhor, para dividir alma e espírito, para nos transformar por inteiro, Senhor. Deus, e que após esse culto, a nossa vida, o nosso coração, já não seja mais o mesmo, em nome de Jesus, diga amém. Irmãos, nós estamos numa série expositiva, no Sermão do Monte, e nós vimos que o Sermão do Monte, ele nada mais é do que a constituição, ele é aquilo que os cidadãos do reino devem fazer, ou seja, Cristo, ele é o rei, então Jesus, ele é o rei prometido desde o Antigo Testamento. A grande expectativa lá no Antigo Testamento era do rei que viria, e esse rei é aquele que governaria com justiça. Esse rei, ele não veio da forma que os religiosos da época esperavam, muito menos o poder político. Então o reino de Deus, ele não veio com visível aparência. Deixa eu te falar, eu sei que nós anseiamos, e muitas vezes nós desejamos, mas o reino de Deus, irmãos, não é assim. Ainda que seja legítimo, nós temos irmãos em várias áreas da sociedade. O reino de Deus não funciona dessa forma. O reino de Deus, ele foi estabelecido por Cristo pelo princípio da cruz. E pelo princípio da cruz é que os cidadãos do reino, eles devem governar. Então Jesus vai dizendo de quem é o reino. No reino não é dos orgulhosos, mas ele é dos humildes. O reino, ele não é dos poderosos, mas ele é do pobre de espírito. Ou seja, o reino de Deus, ele é de ponta cabeça. Ele não é como nós pensamos. Então nós precisamos olhar para o reino de Deus e mudar a nossa mente, porque nós olhamos o reino de Deus e nós pensamos que o reino de Deus é como o reino natural. Então nós achamos que o dia que nós estivermos no poder, nós vamos ter o reino de Deus. Deixa eu te falar algo. Jesus passa no capítulo 6 a dizer como que o rei espera que os cidadãos haja na sua piedade com Deus. Como que o cidadão do reino deve agir na sua busca com Deus? E Jesus usa três exemplos básicos. Todo judeu, ele tinha pelo menos três coisas que ele considerava fundamental na sua vida. Primeiro, ele considerava ajuda ao pobre. Então ajudar o necessitado, ajudar o pobre, era algo que todo judeu, ele tinha como algo que era base da sua religião. Mas tinha uma segunda coisa, a oração. Então o judeu, ele tinha a oração como base, ele orava pelo menos 3 vezes ao dia, e ele tinha o jejum como oração. Agora Jesus vai nos dizer como que nós, diante disso, usando esses 3 exemplos, devemos nos portar. E lá no capítulo 6, versículo 1, acompanha comigo, por favor.
capítulo 6, Mateus capítulo 6, versículo 1, Mateus 6, 1. Tenham cuidado de não praticar as suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Ou seja, Jesus agora, ele vai usar 3 exemplos. Jesus, ele não está preocupado em primeiro lugar em te ensinar a como ajudar o pobre. Jesus não está preocupado em primeiro lugar em te ensinar a como orar, ou te ensinar a como jejuar. A preocupação de Jesus é a sua motivação. Qual é seu coração por trás disso? Qual é seu coração por trás disso? Por que você ora? Por que você ajuda o próximo? Por que você jejua? Para Jesus, o que importa não é somente você fazer, mas é o porquê você faz. Porque, irmãos, você pode fazer as coisas mais legítimas da religião e ainda assim ser um pecado. Você pode ajudar o pobre, mas se você ajudar o pobre para que você receba a recompensa humana, isso diante de Deus é desprezível. Se eu oro para que as pessoas olhem para mim e digam, nossa, como você é um homem de oração, essa oração diante de Deus é desprezível. E o que Jesus está afirmando é que até o nosso jejum pode ser um problema. Até o nosso jejum pode ser um problema. Se por trás do nosso jejum tiver uma motivação errada. Veja bem, Jesus não era contra o jejum. Assim como ele não era contra ajudar o pobre, assim como ele não era contra a oração. Se nós formos olhar para o Antigo Testamento, nós vemos Deus estabelecendo para os judeus o dia do jejum. Era o dia que o cordeiro era oferecido pelo pecado deles. Ali eles deveriam jejuar. Mas nós vemos o povo jejuando por iniciativa própria. Nós vemos o povo jejuando quando eles estavam em ameaça, quando povos de outros países queriam matá-lo. Nós vemos na história de Esther, eles jejuando, porque eles estavam sob ameaça daquele reinado. Nós vemos homens de Deus jejuando, para buscar a Deus, como Moisés, buscando ao Senhor direção para aquele povo. Nós vemos durante toda a história, homens e mulheres de Deus jejuando. Quando nós chegamos no Novo Testamento, como que começa o ministério de Jesus após o seu batismo? Com jejum. Jesus não pode ser contra o jejum. Jejum é da nova aliança. Porque Jesus começa com 40 dias de jejum. Nós vemos as pessoas questionando, Senhor, por que seus discípulos não jejuam? Nós fariseus jejuamos 2 vezes na semana, os discípulos de João jejuam, e por que os seus discípulos não jejuam? Jesus disse, não faz sentido, enquanto o noivo está presente, você jejuar, mas o dia que o noivo for tirado, falando da sua morte e ressurreição, eles vão jejuar. E nós vemos na história da igreja primitiva, os irmãos jejuando. Pedro está preso, a igreja ora e jejua pela vida de Pedro. Paulo e Barnabé estão para ir para uma viagem missionária, a igreja jejua por eles. Paulo vai dizer, como parte das suas aflições, que ele passou e fez muitos jejuns. Mas entenda uma coisa, o propósito de Jesus com esse texto, a intenção de Jesus, não é te ensinar a jejuar. A intenção de Jesus é, qual é a motivação do seu coração? Jesus, ele espera que nós jejuamos. O que Jesus diz? Quando jejuares. Ou seja, Jesus esperava que os seus discípulos, que os cidadãos do reino, em algum momento da sua vida, sem um pastor mandar, sem ser um momento da igreja que às vezes se reúne, que em algum momento da sua vida você jejuasse. Mas o que Jesus quer saber é, por que você faz o que você faz? Porque para ele, importa o você não fazer e o você fazer. E a primeira coisa, o tema da minha mensagem é os cidadãos do reino e o jejum. Ou os cidadãos do reino e as motivações do nosso coração. Porque
isso aqui, esse texto, é sobre o que move os nossos corações, irmãos. Jesus está o tempo inteiro preocupado. Quais são as intenções do nosso coração que constantemente volta para a idolatria? Quais são as intenções do nosso coração que constantemente se volta e busca glória humana? Primeira coisa é o jejum dos hipócritas, que está lá no versículo 16. Você pode acompanhar comigo, por favor? Mateus 6 diz assim: quando, tem alguém aí? Quando? Ou seja, significa que o jejum faz parte da nossa vida. Ele não diz quantas vezes, mas ele diz: se você é um discípulo, um cidadão do reino, em algum momento você vai jejuar. Então, a primeira coisa não é o cristão desconsiderar a disciplina espiritual do jejum na sua vida. Mas, em seguida ele diz: não mostrem uma aparência triste, como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Presta atenção em algo. Na sua versão, vai estar escrito assim, eu estou usando a NVI: quando você jejuar, unja o seu rosto. Quantas versões estão assim da sua Bíblia? Alguém? Tá? Quando você jejuar, unja o seu. Você sabe, crente adora óleo, né? Nunca vi desse jeito. Crente adora óleo. Então, quando ele vê esse texto e ele vê assim, unja o seu rosto, ele já pensa o quê? Que é o quê, irmãos? Que é um óleo ungido. Eu lembro, eu tinha uns amigos meus que tinham uma livraria evangélica, e eles vendiam óleo ungido. E eles contam que uma vez uma mulher chegou lá, e ela comprou o óleo ungido. Só que ela não queria ungir sua cabeça. Ela queria se ungir por dentro. E você sabe o que ela fez? Ela tomou o óleo. Porque ela queria se ungir não apenas exteriormente, ela queria se ungir internamente. Mas, presta atenção nisso aqui. Esse tipo de unção aqui, ou de ungir, não está falando de você usar o óleo para você se ungir com motivos espirituais. Porque na sua versão, se você está numa versão mais moderna, ele está dizendo assim, ó, lava o rosto, passa um perfume. Esse ungir aqui não tem a ver com você se ungir porque você está jejuando. Tem a ver com você hoje. Naquela época o óleo servia como o quê? Como um perfume também. Você não tinha perfume, você não tinha boticário, você não tinha natura. Então você usava o óleo também como perfume. Então você ia lá, poxa, deixa eu passar um óleo aqui. Existe óleo para cabelo ainda, não existe? Você vê que eu sou bem ligado para essas coisas, né? E naquela época tinha. Então o que é ungir? É você passar o óleo para você falar, eu estou bem. Eu não estou... Porque na antiga aliança, como que era o jejum? O jejum era o seguinte, você ia jejuar por um motivo, você queria se humilhar diante de Deus. E aí, normalmente, você vai ver isso várias vezes, os profetas, eles rasgavam as vestes diante de Deus. Ele pegava, ele vestia um pano de saco, e ele deixava o cabelo bagunçado, Jó fez isso, né? E colocava a cabeça na terra, em sinal de humilhação diante de Deus. O que Jesus está dizendo é, tem gente que está fazendo isso, só para as pessoas olharem para ele e falar assim, nossa, como você está magro. Nossa, como você está abatido. Nossa, como você está assim, abatido. O que está acontecendo com você? É que eu estou jejuando. Jesus disse, se essa é a tua motivação, eu quero te contar uma coisa. Você já recebeu a recompensa que era para você ter. Porque os hipócritas, eles fazem isso. E quando eles fazem isso, eles já conseguiram, eles já têm a recompensa dele. Portanto, o que Jesus está nos ensinando aqui é, esse tipo de jejum dos hipócritas, quando nós fazemos para demonstrar para o outro, dizendo, olha como eu sou espiritual, ele tem justamente o efeito contrário.
O que é o jejum? O que é o jejum? O jejum é um momento que eu tiro um alimento, e eu tiro aquele alimento, me sinto fraco por causa daquele alimento, e aí você diz: Deus, o Senhor está vendo como eu preciso do Senhor? Porque a minha vida, quantas vezes eu não consigo ficar sem comer até meio-dia, Senhor. Senhor, eu não consigo ficar sem um pãozinho. Senhor, tem misericórdia de mim, miserável homem que sou. Senhor, vem em meu socorro. Senhor, o Senhor sabe quem eu sou. Agora, o jejum do hipócrita é ao contrário. É como aquela irmã, que a pessoa ficou endemoniada, e ela chegou e colocou a mão no endemoniado e falou assim: em nome de Jesus, pelos 12 anos de santidade que eu tenho, saia dele agora. O que é o jejum do hipócrita? É quando eu jejuo, eu me sinto mais poderoso. Então, tipo assim, o Popeye, quem é da época do Popeye aqui? Vocês estão tudo velho. E os outros não são da época do Popeye? Ninguém lembra daquele personagem que ele era um marinheiro fraquinho, aí ele ia lá e ele comia um espinafre. E quando ele comia o espinafre, o músculo dele crescia, e aí ele ficava forte e vencia todo mundo. Tem crente que acha que jejum é o espinafre de crente. Ah, se eu jejuar essa semana, vou rasgar o capeta no dente. E na semana que você não jejuou? E na semana que você não jejuou, você dependeu de quem? Portanto, o jejum, quando nós fazemos para achar que nós temos algum poder, ou nós fazemos o jejum para nossa glória, ele tem justamente o efeito contrário. Que é o quê? O jejum é para nos humilharmos diante de Deus. E o jejum do hipócrita é justamente para você se sentir orgulhoso, porque você jejua. Qualquer coisa que você faça para Deus, que te faça se sentir orgulhoso de você mesmo, está tendo o efeito contrário do que Deus desejava. Hipócritas eram atores que usavam máscara no palco. Ou seja, eu não sou isso aqui. Mas qual que é a nossa tentação? Irmãos, eu vou falar algo para você, vou te contar um segredo. Quando alguém te elogia por algo que você já é, você não se importa muito. Não é verdade? Imagina lá na empresa, você faz tudo certinho, você faz tudo bonitinho, e as pessoas falam: nossa, você é muito bom. Aí você fala: o que? Eu sou mesmo. Mas eu vou te falar algo, tem coisa que você sabe que você não é, mas você faz, que é para as pessoas disserem que você é. Aí você fala: nossa, como eu sou bom. Presta atenção em algo, nós precisamos entender qual é a nossa postura diante do jejum. Mas antes disso, qual é o contraponto de Jesus com os hipócritas? Os hipócritas, eles iam jejuar, então eles bagunçavam o cabelo, despenteava, rasgava as vestes. Sabia que até hoje tem pastor que ele está na televisão com pano de saco? Vocês sabiam disso ou não? E eles vendem os panos de saco caríssimo. Nada contra você andar de Porsche, de Ferrari, mas não adianta nada eu subir aqui de pano de saco, dizendo que estou me humilhando, e eu saio daqui, eu nem falo a paz do Senhor por irmão. Que tipo de jejum é esse? Mas olha só, olha o contraponto com Jesus. Os hipócritas então, eles jejuavam, diziam para as pessoas que estavam jejuando, anunciavam que estavam jejuando, bagunçava o cabelo, ficava com mau hálito, com aquela coisa. E Jesus? Como que Jesus jejuou? Jesus foi jejuar aonde, gente? Aonde, irmãos? Quem que tinha no deserto? Só Deus e o diabo. Não tinha ninguém para ver ele jejuar. Jesus não começou seu ministério em Jerusalém, diante do templo, dizendo: eu estou levantando um jejum pela nação. Eu sou Messias, estou levantando um jejum pela nação, aqui no templo de Jerusalém. De Herodes, não era de Salomão mais. Jesus, ele começa o seu ministério no lugar onde ninguém estava.
Esse é o verdadeiro ministério. Ele começa onde ninguém está. Só tem uma pessoa lá que importa, que é Deus. O diabo também está lá para perturbar. Mas não tem ninguém para reconhecer que você está jejuando. Não tem ninguém para reconhecer quem você é. Mas tem um que reconhece. O Pai que te vê em secreto te recompensará. Esse é o verdadeiro jejum. Amém. Pastor, então qual é a nossa postura diante, não só do jejum, irmãos, mas de qualquer coisa que nós façamos para o Senhor? Segunda coisa, a postura do cidadão do reino. No versículo 17 e 18, acompanha comigo, por favor, na sua Bíblia. Capítulo 6, versículo 17 e 18. Diz assim: ao jejuar, arrume o cabelo, ou unja a cabeça. Quem aí está com a NVI? Nova versão. Tá, arrume o cabelo? Arrume o cabelo, a sua? Amém. Quem está com as versões mais antigas está o quê? Unja a cabeça. Lave o seu rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando. Qual que é a nossa postura? Jesus disse que ao jejuar, ao orar, ao ajudar o próximo, né? O que nós devíamos fazer? Nós devíamos então nos arrumar. Nós deveríamos parecer aos outros que nós não estávamos fazendo aquilo. Aí você fala, pastor, mas o Senhor diz para a gente não ficar parecendo que nós não somos. É verdade. Mas você nunca deve parecer o quanto você tem feito diante de Deus. A nossa tendência é as pessoas descobrirem, quando vai conviver conosco, que nós somos muito pior do que eles pensam. Mas a glória de Deus está quando você surpreende as pessoas. Você sabe qual é a glória? A glória é quando você sai daqui e a sua esposa pergunta: e aí, qual foi a palavra de hoje? Parece que você estava dormindo no culto. Aí você vai lá e fala a palavra. Aí tem glória de Deus. É quando as pessoas acham que você não está fazendo, mas você está. É quando a gente olha daqui e vê alguns irmãos com a cara de pamonha, uma cara de testemunho de Jeová, mas você está adorando a Deus. Você está adorando a Deus verdadeiramente, ainda com cara de pamonha. Aí tem glória. Mas a pior coisa que tem é você achar que alguém está adorando, acha que ele está sendo intenso. Irmãos, ele está com o coração lá no jogo do Corinthians. Ele está até chorando, e chore mesmo, pode chorar. Não tem problema, chore. Pode deitar, pular, sabe? Não tem problema com coisas externas, você pode fazer isso. Mas o problema é quando você faz isso, o seu coração está longe. O seu coração não está aqui. O seu coração está distante. Então, é isso que o Senhor está nos dizendo. Sabe, irmãos, nós precisamos ser aqueles que, ao fazer, nós fazemos porque a nossa motivação é a recompensa do Pai. O motivo de fazermos o que fazemos não é por causa da recompensa de homens. Pelo contrário, precisamos ser como Jesus. Jesus jejuava. Do que chamavam ele? De comilão. Chamava Jesus de comilão. Jesus jejuava, chamava ele de beberrão. Jesus foi o único que não pecou, o único que não errou. Chamava ele do quê? Amigos de pecadores. Enquanto os fariseus não bebiam, não comia, não andava com o pecador. Mas Jesus olhou para eles e disse: vocês são como sepulcro caiado. Você sabe o que é um sepulcro caiado? Sepulcro caiado é o seguinte: o judeu, ele não podia tocar em um morto, porque se ele tocasse no morto, ele se tornava impuro para o culto. Então, se ele tocasse numa sepultura, ao tocar na sepultura, ele estava impuro. Então, o que as pessoas faziam ao enterrar os seus mortos? Eles enterravam e pintavam o lugar onde a pessoa foi enterrada de cal.
Porque você estava indo e você via de longe. Ali tem um sepulcro. Só que qual o problema do sepulcro? O sepulcro por fora, quando bem cuidado, ele é lindo, maravilhoso. Tem uma aparência linda, mas por dentro, o que tem? Morte. Tem morte. Jesus está dizendo para nós, cuidado com a motivação do seu coração. Cuidado com as motivações pelo qual você faz o que você faz. Não deixe de fazer, mas cuidado com as motivações pelo qual você está fazendo. E não se importe com o que as pessoas estão falando externamente, mas se importe com aquilo que realmente você está diante de Deus. Ore, mas não ore para cumprir uma agenda. Oferte, mas não oferte para cumprir uma agenda. Jejue, mas não jejue para parecer aos outros que você está jejuando. Venha para o culto, mas não faça isso porque sua mulher disse, miserável, se você não for hoje, eu vou dar uma panelada na sua cabeça. Porque eu não te aguento mais aqui dentro de casa, que não quer sair desse sofá. Não faça apenas porque alguém quer que você faça. Faça, mas faça porque o seu coração está voltado para o Senhor, porque você ama o Senhor. Lidere, mas não lidere apenas porque alguém está te mandando. Lidere porque Deus te chamou para ganhar pessoas nessa geração, irmãos. Sirva, mas sirva com alegria. Não sirva por causa das motivações externas. Sirva por causa da motivação interna. E eu quero te dizer, muitos. Estava conversando com alguém ontem. Você sabe, os bateristas são uma bênção, Vinícius. Eles são uma bênção. E eu não estou brincando não, são uma bênção. E alguém disse que a pessoa tocava bateria, ele comprou uma bateria de 15 mil. Aleluia. Só que aí ele foi tocar e a pessoa não deu nem o dinheiro do lanche. Ele ficou revoltado. Ele vendeu a bateria dele na hora e falou, eu não vou tocar mais para ninguém. Eu acho que quando você vai em algum lugar, o ideal é você abençoar a pessoa. Mas e se as pessoas não te abençoarem? E se as pessoas não te elogiarem? E se as pessoas não reconhecerem o seu esforço? E se as pessoas não te dar parabéns? E se você jejuar 21 dias aqui nessa igreja? E alguém virar para você e vai dizer, irmão, manjar não está fazendo efeito não, hein? Você está engordando, parece que você está comendo mais. Aí você fala, passei 21 dias jejuando, e ainda estão dizendo que eu estou ficando gordo. Eu não jejuo mais por ninguém. Aqui nessa igreja ninguém me reconhece. Meu tempo aqui acabou. Eu te pergunto, a sua motivação e a minha motivação está em quem? Não estou dizendo para a gente não honrar as pessoas. Honre as pessoas que merecem honra. Mas nós não fazemos por causa disso. Nós não procuramos isso. A pior coisa é você procurar honra para você mesmo. Sabe, irmãos, nós fazemos porque nós temos um Pai que vê no secreto. E o Pai que vê no secreto, esse nos recompensa. Amém? Terceiro, a recompensa que vem do Pai. Jesus vai terminar o versículo 18 dizendo assim, mas apenas a seu Pai, que vê e o seu Pai, que vê em secreto, o recompensará. Se a gente for pegar todo o capítulo, Jesus vai dizer, ajude o pobre, mas faça isso em secreto, e o Pai que te vê em secreto vai recompensar. Ore, mas faça em secreto. Só que Jesus está dizendo, também no capítulo 5, olha, façam para que os homens vejam as obras e glorifiquem o Pai. Qual a contradição? Nenhuma, porque é as pessoas que veem, não é nós que falamos. É a nossa luz que brilha, não é a gente que acende para os outros verem. A questão não é se você ora sem ninguém ver, se você não ora em público. Jesus orou em público.
Não é sobre você não repetir palavras. Jesus orou a mesma oração 3 vezes. Se possível, livra de mim esse cálice. A grande questão que Jesus está nos ensinando aqui por trás, irmãos, é qual a motivação do nosso coração. Jesus aqui está tratando com o nosso coração, porque Ele sabe o que é a natureza humana, irmãos. E Ele sabe que as coisas mais legítimas, mais santas, mais sagradas, como levantar as nossas mãos, como dar uma oferta, como pregar o Evangelho, pode se tornar pedra de tropeço para nós. Pode se tornar glória para nós. E quando se torna glória para nós, irmãos, nós recebemos o que nós estamos buscando, a recompensa dos homens. Só que a recompensa dos homens, ela é passageira. Os homens que te elogiam hoje, dizendo, nossa, como você é fera, Hosana, bendito que vem no nome do Senhor. Jesus, eu fico usando os exemplos aqui da igreja. Aí os irmãos falam, pastor, você está usando o microfone para dar recado? Não é não, irmãos, é porque esses são os exemplos da minha vida. Não sei se eu devo falar, mas tinha uma pessoa aqui na igreja que a gente começou a visitar, e a gente ia lá orar na casa dela. E aí ela colocava o filho assim para me receber com um bolo. Bendito que vem no nome do Senhor. Eu achava aquilo fantástico. Eu chegava lá para orar, o menino me recebia na portaria com uma placa. Bendito que vem em nome do Senhor. Aleluia. Eu chegava lá, tinha um bolo quentinho para mim, irmão. Eu falava, a igreja precisa aprender isso aqui. Isso aqui é céu na terra, aleluia. Vale a pena pregar o Evangelho? Até o dia que eu disse não para essa pessoa aqui na igreja, uma coisa que ela queria. Ela me pediu algo e eu disse não. Essa igreja tem preferência. Ninguém me reconhece. Meu tempo aqui acabou. Estou indo para outro lugar. Falei, poxa vida, perdi o pãozinho quentinho e a placa bendita que vem no nome do Senhor. Porque quando eu coloco expectativa em alguém, o que eu espero? Eu te dou com a mão e eu espero que você me recompense. Não estou dizendo para você não abençoar as pessoas, mas se você abençoar com a plaquinha, bendito que vem em nome do Senhor, que na verdade é para Jesus, não tinha nada a ver comigo. Mas eu achava aquilo muito legal, falar a verdade. Mas deixa eu te falar, essa palavra, bendito que vem em nome de Jesus, do Senhor, é para Jesus. Mas tudo bem, quando nós fazemos isso, o que nós estamos esperando de volta, irmão? Quando eu sirvo na vida da igreja, ou eu busco, o que eu estou esperando? E eu quero te dizer algo, irmãos. Eu estou pagando o Rodrigo para fazer isso para mim. Aleluia. Amém. Irmãos, então, nós precisamos ver, deixa eu voltar para o meu texto aqui. Qual que é a recompensa que nós esperamos? A recompensa que vem do Pai. Essa é a verdadeira recompensa. Pastor, qual que é a recompensa? Porque se quando eu oro tem uma recompensa, qual é a recompensa, pastor? Já viu criança que obedece? Tem 2 tipos de criança que obedece o pai. Tem criança que o pai fala assim, filho, vamos lavar o carro? Ele fala, o que você vai me dar de volta? Eu vou ganhar uma caixa de chocolate? E tem um outro tipo de criança que o pai fala, filho, vamos lavar o carro? Ele fala, vamos, pai. Porque a maior alegria não está na caixa de chocolate que ele vai ganhar, mas está na companhia do pai que ele vai lavar o carro. Porque quando eu falo de recompensa, você fala, pastor, já entendi. Eu vou orar no secreto e o pai vai me recompensar com aquela casa. Pastor, eu vou orar e vai recompensar com aquela esposa, com aquele esposo, vai recompensar com aquela... Pastor, eu vi um programa na televisão e diz que se eu vier para Jesus, eu ganho um iate,
eu ganho uma casa, antes eu não tinha nada, eu era um miserável, agora eu sou. Você sabe qual é a sua recompensa? A sua recompensa é a comunhão com o Pai. É desfrutar da presença do Pai. A sua recompensa é você estar junto com o Pai e ter a alegria do Pai, estar junto com Deus. Essa é a sua recompensa, não é a recompensa que vem de fora. A recompensa que vem de fora, o Pai vai te dar o que você precisa. Você precisa de uma casa, o Pai te dá. Você precisa de roupa, o Pai te dá. Você precisa de pão, o Pai te dá. Mas não é essa a recompensa que o Pai está te prometendo. O Pai está dizendo, se você entrar no secreto, meu filho, seu coração não estiver lá fora, se o coração não estiver em pessoas, se o coração estiver em mim, você fizer porque você me ama, você entrar no quarto porque você me ama, eu vou te dar algo que homem nenhum pode te dar. Eu vou te dar a paz que excede todo entendimento, eu vou te dar a alegria que excede todo entendimento, eu vou te dar a comunhão que excede todo entendimento, eu vou te dar o prazer que homem nenhum, mulher nenhuma pode te dar. Você quer essa recompensa? Aí tem filho que fala assim, eu queria um carro, eu queria um chocolate. Só que eu vou te dizer, Deus não te promete isso. Você sabe, eu vou pregar daqui uns dias, Mateus 6, 33. Alguém pode projetar para mim? Você sabe, esse é um dos versículos muito mal interpretado da Bíblia. Por quê? O que diz Mateus 6, 33? Mateus capítulo 6, versículo 33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua, e todas as demais coisas vos serão. Não diz isso, mentira. Não diz isso, só se for na tua Bíblia. Não diz isso. Busque em primeiro lugar o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão. Que essas coisas? As coisas do versículo anterior. Por que você está preocupando com pão? As árvores do campo não trabalham nem colhem, mas o Pai dá pão para eles, dá comida para eles. Por que você está preocupado com roupa? Os lírios do campo não trabalham, não tecem, e eles se vestem melhor que Salomão. Busque em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as demais coisas? Não. Porque nós colocamos todas as demais coisas. Porque aí quando você coloca todas as demais coisas, você coloca o que você quiser. Você coloca o carro do ano que você quer, você coloca o que você quiser, não é verdade? Mas o que o texto diz? Todas essas coisas. Que essas coisas? Aquilo que você precisa. Aquilo que você precisa, o Pai te dá. Pastor, mas o Pai me deu muitas outras coisas. Isso é graça, é favor, é bondade de Deus. Mas entenda algo, o Senhor te prometeu isso. Amém? Para concluir, irmãos, Jesus foi aquele que desde o início do seu ministério não buscou reconhecimento humano. Jesus, ele não jejuou em um palco. Jesus não jejuou em Jerusalém. Jesus jejuou no deserto. Ele não viveu em Jerusalém, a capital de Israel, onde estavam ali as pessoas mais importantes. Ele viveu em Nazaré. Você sabe o que dizia a respeito de Nazaré? Quando disseram assim, olha, ele é o Messias. A pergunta é, de onde que ele é? É de Jerusalém? É da onde? Aí alguém disse, ele é de Nazaré. O que Natanael fala? Pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Quando Nicodemos confronta os outros fariseus, de repente ele é o Cristo. Aí o que os fariseus... Ô Nicodemos, você também está virando discípulo dele? Você já viu alguma coisa boa vir de Nazaré, Nicodemos? Sabe, irmãos, ele não venceu por meio da espada.
Ele podia chamar miríades de anjo. Mas quando Pedro pegou a espada, ele falou: Pedro, aquele que levanta a espada vai morrer pela espada. Todos esperavam que ele entrasse em Jerusalém e arrebentasse com o Império Romano pela espada. Mas por onde que ele venceu? Por onde que Jesus venceu, irmão? Pela cruz. Você sabe o que era a cruz? A cruz era o lugar mais vergonhoso para alguém. A cruz, quem estava na cruz, as pessoas não olhavam. As pessoas viravam o rosto, porque era considerado maldito. Maldito para o judeu, vergonhoso para o romano. Jesus nos ensinou, por meio da sua vida, por meio de seu ensino, irmãos, que o que importa não é a glória de homens. Não é a glória de pessoas. O que importa é a glória do Pai. Tem muita gente que muda de igreja por motivos legítimos. Legítimos, irmãos. Legítimos. Discordância teológica. Não gosta do jeito que a igreja ora. Ou é parado demais, ou é agitado demais. É longe de casa, é perto de casa. Mas a maior parte das vezes que as pessoas mudam de igreja, não é por questões teológicas. A maior parte que as pessoas mudam de igreja é por um motivo. Elas não receberam o que elas mereciam. Ou tinha um pastor que achava que elas não davam para ele o que ele merecia. A maior parte das igrejas foram abertas, não por causa de um propósito de Deus, mas porque alguém estava insatisfeito, alguém estava chateado, porque ele queria glória humana e ninguém deu. A maior parte dos casamentos acaba por um motivo: não me deram a glória que eu merecia. A maior parte das pessoas param de servir no ministério, na vida da igreja, porque não receberam a glória que merecia. Mas eu quero dizer algo para você aqui nessa noite, e o Espírito Santo fala para mim e para você: o que importa não é a glória de homens. Não busque a glória de homens, não busque recompensa humana. Se ela vier, ok, amém. Mas entenda uma coisa: a recompensa que você precisa é do Pai que vê no secreto. E alguém vai dizer assim: parece que aqui ninguém te reconhece. Porque, irmão, você sabe, essa é a voz do diabo quando ele diz assim: Absalão, você lembra de Absalão? Absalão, Davi não o recebeu, seu pai. Absalão foi para a porta da cidade. E Absalão disse o seguinte para os homens daquela cidade: está vendo? Meu pai não reconhece do jeito que você precisa. Ah, se eu fosse o rei, eu te reconheceria melhor. Quando você vê alguém dizendo assim: ah, as pessoas não te reconhecem, você merece mais, você sente um cheiro de enxofre do inferno saindo da boca. Porque essa é a voz de Satanás, irmãos. A voz de Deus diz: você não está recebendo glória humana, mas você está recebendo aquilo que importa, a recompensa do Pai. Ainda que ninguém te reconheça, ainda que ninguém te honre, ainda que ninguém reconheça o que você está fazendo, irmãos, você tenha certeza de uma coisa: o seu trabalho no Senhor não é em vão. O Senhor que vê em secreto te recompensa no secreto. Você que parou seu ministério, você que parou de servir, você que parou de andar com Deus porque você jejuava, orava, buscava vidas, você pregava, e você não teve reconhecimento meu, reconhecimento da igreja, reconhecimento de outro ministério. Quero dizer para você: volte a fazer o que você fazia. Porque antes você estava fazendo pelo motivo errado, você estava achando que era por homens. Mas eu estou aqui para te dizer uma coisa: continue fazendo. O seu trabalho não é em vão. O seu trabalho, o Pai que vê em secreto, te recompensará no secreto. Fique de pé no seu lugar. Aleluia.
Sabe, irmãos, o reconhecimento que importa é o reconhecimento que vem de Deus. Irmãos, quantas vezes nos chateamos, quantas vezes ficamos tristes por falta de reconhecimento humano, quando deveríamos nos alegrar pela recompensa que vem do Pai. Feche os seus olhos por um instante. Coloque a mão no seu coração nessa hora. Essa palavra falou com você de alguma forma? Essa palavra quebrantou seu coração de alguma forma? Saiba que a motivação dessa palavra não é sobre jejum. Essa palavra é sobre as motivações do nosso coração. Essa palavra é sobre o que fazemos, pelo qual fazemos, qual motivo que fazemos, irmãos. E não apenas na vida da igreja, mas por que servimos a nossa casa, a nossa família, os nossos filhos? Por que oramos todos os dias? Por que buscamos ao Senhor todos os dias? Por que